Interessante observar que a Polícia Federal chegou à conclusão que o secretário de Cultura e Turismo de Duque de Caxias foi a pessoa responsável pela inserção do dado falsificado no dia 21 de dezembro. E que as datas que supostamente ele teria tomado a vacina lá em Duque de Caxias, ele não esteve. Numa data ele não esteve em Duque de Caxias e na outra ele esteve rapidamente para uma caminhada e, obviamente, se ele tivesse ido a um posto tomar uma vacina, isso seria largamente publicizado. Outro elemento é que foi impresso lá no Palácio do Planalto, no IP do Palácio do Planalto, o que desmancha, ou pelo menos enfraquece muito, a tese que provavelmente ele vai alegar, porque aí a gente já está na especulação. Ele diz que não tomou a vacina. Esse atestado de vacina existe, ele apareceu porque a Polícia Federal chegou até ele. O que o Bolsonaro vai dizer? Que fizeram o atestado sem ele saber, né? Só que essa pessoa que que acompanhou ele, que seria o responsável pela emissão do atestado, porque o celular dele demonstra que foi ele que imprimiu, esse ajudante de ordens, que é um tenente-coronel, Mauro Cid, que é o companheiro dele de jornada durante todo o governo e depois para os Estados Unidos também. Então, provavelmente, o que aconteceu é que ele sabia que ia ter que fugir para os Estados Unidos, que ele poderia entrar nos Estados Unidos sem o atestado, porque ele ia como presidente, por isso ele saiu antes, mas que depois, quando ele fosse pedir o visto de turista, como efetivamente ele pediu, poderiam requisitar o atestado. Então ele estava com o atestado ali de reserva, caso fosse necessário. A gente não sabe se foi necessário ou não, porque evidentemente para entrar é possível que não tenham pedido, mas para ele ficar depois como turista é provável que tenham pedido. Então, quem diria, né? O Zé Gotinha responsável pela prisão do Bolsonaro. É verdade, é verdade. Não sou expert em computador, mas tudo que eu conheço a respeito de computadores e informática é que eles deixam pegadas. Então, se algo é apagado, se algo é mudado, tudo isso fica ali. Não é tão simples assim apagar coisas de um computador. Tanto é, e o nosso telefone não é nada além do que um computador, é que quando apreendem telefones, mesmo com já tudo apagado, se consegue rastrear o que passou por aquele telefone. E assim é no computador. E está declarado pela Polícia Federal que a impressão do documento falso ocorreu no Palácio do Planalto em 21 de dezembro. Ou melhor, sim, 21 de dezembro. E que os dados foram inseridos lá em Duque de Caxias pelo secretário de Turismo. Então, é muito evidente que houve a fraude, né? Agora, eu acho interessante porque quando a Polícia Federal estava atuando e o Supremo Tribunal Federal estavam atuando no âmbito da Lava Jato, achavam maravilhoso. O Supremo era maravilhoso, a Polícia Federal era maravilhosa, o Lula era bandido. Né? Eu vou dizer para vocês, eu apoiei a Lava Jato até saber que havia um conluio entre o Ministério Público e o Moro. Eu apoiei a Lava Jato. E quando eu li a sentença do Moro, a primeira sentença dele, muito bem fundamentada, o furo da bala dele, que eu identifiquei, foi o que depois levou à anulação do processo, que era uma coisa não ter nada a ver com a outra e ele não ter, portanto, o foro de decisão em Curitiba. Agora, eles não, né? Eles só acham que a Polícia Federal age corretamente quando age para atender os seus interesses. A Polícia Federal é uma polícia de Estado, é uma polícia que tem a obrigação de cumprir as ordens que ela recebe a partir da Justiça. Então, ou existe uma grande conspiração que envolve a Justiça, a Polícia Federal,
federal, né, para incriminar o Bolsonaro. E isso, bom, essa é a tese, obviamente, que eles vão defender, porque eles não têm outra alternativa. E assim como o Thiago previu o impeachment do Lula, né, não me lembro qual foi o motivo, Thiago, que tu estava prevendo aqui no programa o impeachment do Lula, que obviamente não se realizou. Eu estou prevendo, sim, que o Zé Gotinha vai ser o responsável pela prisão do Bolsonaro. E se não for nesse caso da vacina, vai ser pelas milhares de mortes que ele causou, ou vai ser pelo fato dele não ter comprado a vacina, ou muitos outros motivos que existem para o Bolsonaro ser condenado. E eles vão aparecer pouco a pouco, com certeza, como estão já aparecendo.